Sabe aquelas cidades pequenas, onde todo mundo se conhece? São José do Rio Vermelho era assim, cercada de morro baixo e estrada de terra. Sino da igreja marcando as horas, vida seguindo devagar, quase previsível demais. A família Almeida morava ali fazia anos. Casa simples, varanda na frente, porta aberta quando o calor apertava. Patrícia, a filha do meio, chegou em casa após os festejos, exausta. Tinha passado a noite inteira na praça. Música alta, gente dançando até quase amanhecer. Quando empurrou o portão, viu que não tinha sido a única a virar a noite. A irmã mais velha estava na varanda. E não estava sozinha. Sentada ao lado dela, rindo baixo, como se ainda estivesse na festa, estava uma menina que Patrícia nunca tinha visto. "A gente veio junto da praça", disse a irmã, animada demais para aquela hora. "Essa é a Fátima." Fátima levantou os olhos devagar. O sorriso era bonito, mas demorava um segundo a mais do que devia. Ela não parecia cansada, não parecia ter passado a noite inteira acordada. Parecia desperta demais. Patrícia sentiu um arrepio subir pela espinha. Não era ciúme, não era implicância, era outra coisa. Fátima olhava a casa como quem já imaginava o interior, como quem já sabia que ia entrar. Patrícia acordou quase meio-dia, o corpo ainda pesado da noite anterior, a cabeça latejando leve por causa da música alta. A casa tinha cheiro de comida fresca. Ela passou pela sala em silêncio e foi até a cozinha. A mesa já estava posta. Mãe de um lado, o pai na cabeceira, a irmã mais velha sorrindo de alguma coisa. Patrícia puxou a cadeira, mas parou no meio do gesto. Tinha uma cadeira a mais, e alguém já estava sentada nela. Fátima. O prato dela já estava servido, e ela comia devagar, devagar demais. Quando levantou os olhos, encontrou o olhar de Patrícia. O arrepio voltou. Fátima era jovem, muito jovem, mas havia algo nela que não combinava com a idade. A pele clara demais, o rosto fino, os olhos escuros e fundos, como se guardassem uma sombra antiga. À noite, houve festa de novo. A praça estava cheia. Música alta, luzes piscando. Por alguns minutos, Patrícia conseguiu esquecer. Mas quando a festa chegou no ponto mais alto, ela começou a perceber. No meio da multidão, outros olhares. Não era só Fátima. Havia mais. Gente jovem, gente bonita, mas com o mesmo olhar vazio, frio. O som pareceu distante de repente. O ar ficou pesado. Patrícia foi embora cedo. No caminho de volta, a rua estava quase vazia. E então ela ouviu, baixo, quase como vento: "Patrícia! Patrícia!" Quando cruzou o portão de casa, quase correndo, viu a avó sentada na sala escura. A televisão desligada. A velha olhava fixo para a porta. "Eu avisei. Ela vai entrar e vai acabar com tudo." Naquela noite, Patrícia decidiu ir à igreja. Encontrou o padre Júlio. Contou tudo. Ele tentou acalmar, mas uma voz interrompeu. "Júlio, não trate o desconhecido com desdém." Era o padre Tenório. Ele perguntou: "Ela foi convidada a entrar?" Patrícia respondeu:
água, comida, abrigo. O padre fechou os olhos. Eles não entram à força, precisam ser convidados. E quando atravessam o batente, o convite não pode ser desfeito. Ele entregou vários terços, um para cada morador, e este deve ser preso no batente principal. Patrícia saiu dali decidida. Quando dobrou a esquina da rua, viu de longe a irmã e Fátima, rindo, indo em direção ao comércio, como se já fosse parte da família. Patrícia entrou em casa. A mãe perguntou: Patrícia, onde você esteve? Tudo parecia normal. Normal demais. Ela não pode ficar aqui. Seu pai disse ontem que ela pode ficar o tempo que precisar. O convite estava confirmado. Patrícia correu até a porta. Amarrou o terço no batente e ouviu atrás dela: Não faz isso. Virou. Fátima estava na sala, os olhos completamente negros. Você me chamou. Patrícia começou a rezar, firme, sem chorar, sem gritar. E então, Fátima recuou. Foi quando Patrícia percebeu. A mãe estava dormindo em pé, o pai na poltrona, a irmã no sofá, todos imóveis, menos a avó, sentada, rezando. Patrícia correu, colocou um terço na mão do pai, depois na mãe, depois na irmã. Quando o último tocou os dedos dela, a casa inteira tremeu. Os vidros vibraram, a porta de tela rangeu. Patrícia virou. Do lado de fora, Fátima derretia, o rosto escorrendo, os olhos alongando, a boca abrindo além do possível. Vocês me chamaram. Ela avançou, tentou atravessar o batente. O terço brilhou, algo a impediu. O corpo se desfez, virou massa escura, depois pó, depois nada. Silêncio. O ar ficou leve. A mãe despertou. O pai respirou fundo. A irmã piscou confusa. A paz voltou. Mas Padre Tenório tinha dito algo importante. Eles não entram à força. Precisam ser convidados. Durante o carnaval, quantas portas ficaram abertas? Quantas pessoas ofereceram abrigo por pena? Agora olha ao seu redor. Sua casa está silenciosa demais? Tem alguma janela aberta? Alguma visita recente que você não conhece tão bem? Porque se houve convite, ele não pode ser desfeito. E se algo atravessou seu batente, talvez ainda esteja aí, observando, esperando. Inscreva-se no canal e feche a porta.